eu queria chamar o próximo orador, mas eu queria contar para vocês uma pequena história, para que vocês inclusive interpretem ela sob uma ótica de como essa turma foi especial. É e será. Quando eu comecei a dar aula para eles, eu dei as referências bibliográficas na mão deles para ver quem que ia atrás. E aí, esse garoto, em 2 semanas, zerou as referências bibliográficas, sendo que tinham livros, artigos, canais no YouTube, tinha um monte de coisa. E aí ele voltou e falou: bom, seguinte, consumi boa parte e estou quase terminando, o que a gente faz agora? Eu falei: bom, vamos lá. O que você está construindo? Ele começou a construir uma empresa, etc. E aí, como a gente criou em conjunto esse valor de ownership, ele falou: bicho, eu preciso validar como é que vende para uma grande empresa na prática. Aí eu falei: beleza, arranja uma oportunidade que a gente vai. A gente viajou para BH, pegamos um carro, fomos até o interior de Minas, em Divinópolis, para fazer uma primeira reunião, para entender como é que vendia para grandes empresas. E a gente vendeu, em uma reunião. E para trazer esse discurso aqui para vocês, cheio de resiliência e força, eu queria chamar Thiago Castro. Boa noite. Antes de começar, Aline, eu queria uma musiquinha igual a da Malu para dar uma animada também, por favor, ver se fica igual. Boa noite, pais, amigos, corpo docente. É uma honra enorme estar aqui representando os Honors. Existe uma frase de um poeta que eu gosto muito, chamado César, que diz: o risco do fracasso é o preço que eu escolhi, pois o preço de nunca ir eu não podia suportar. Para mim, essa frase não define apenas o empreendedorismo, mas define nós, Honors. Viemos dos mais diversos cantos do Brasil, como vocês puderam ver, e chegamos na Link buscando explorar nossos sonhos, trilhar nossos caminhos, construir nossos castelos e, no fim, construímos nós mesmos. E, acima de tudo, construímos verdadeiros laços de amizade. Nos fortalecemos nas aulas de People Skills, onde contávamos nossas fragilidades sem problema algum. Nos fortalecemos nas viagens, quando, por exemplo, nos encharcamos na Disney e nos esprememos naquela cabine para conseguir nos secar. Saindo nas noites de Madrid, ou mesmo comendo pato na China e disputando quem tinha o melhor Jack. Claro que o Jack Dragon ganhou. Viemos buscando um diploma e encontramos uma nova família. Durante esses 4 anos, nossa turma ganhou a fama de ser questionadora e, como a Fábio falou, até desafiadora. Talvez alguns poderiam ver isso como uma ofensa, mas a verdade é que eu vejo isso como nossa maior força, porque aprendemos a não aceitar o mundo como nos foi entregue. Aprendemos que somos capazes de mudar a nossa realidade através do empreendedorismo. E toda essa vontade de mudar foi o que nos uniu, em nossas dificuldades e em nossas conquistas. Estivemos lado a lado e vencemos juntos. Porém, a verdade é que jamais chegaremos tão longe sem o apoio daqueles que nos ensinaram a andar, mesmo que um dia, sabendo que poderíamos correr para longe. Aos nossos pais, nosso mais profundo agradecimento por sustentarem nossos sonhos, antes mesmo que fôssemos capazes de dar forma a eles. Por nos ensinarem valores, para que mesmo sabendo correr, nunca esqueçamos o caminho para o abraço daqueles que nos conduziram em nossos primeiros passos. Tenho certeza de que os pais aqui hoje, assim como nós, lembram do dia em que nos levaram ao aeroporto para virmos a Link pela primeira vez. A sensação de ver que estávamos crescendo, alçando nossos próprios voos. Nesse dia, meu pai me contou a história de um jovem garoto que todos os anos passava as férias com sua avó. Seus pais o levavam de trem e retornavam para casa no dia seguinte. Um dia, o jovem disse aos pais que poderia ir sozinho, e na despedida, o pai lhe disse que, caso se sentisse mal, olhasse em seu bolso. Durante a viagem, o rapaz se sentiu sozinho e, com medo, buscou em seu bolso, onde encontrou um bilhete de seu pai, onde estava escrito: filho, estou no último vagão. E assim é a vida. Nossos pais nos deixam livres para voar, mas com a certeza de que estarão no último vagão do trem da vida.
para que quando encontrarmos dificuldades e não conseguirmos ver a saída, sempre possamos recorrer ao último vagão, pois enquanto nossos pais estiverem vivos, nossos filhos, sempre precisaremos de vocês. Infelizmente, há um ano atrás, o último vagão do trem da minha vida perdeu seu passageiro mais ilustre, meu pai. Meu pai era filho de um falido empresário. Ele começou a trabalhar aos 9 anos, consertando bicicletas. Aos 13, entregava jornal, vendia revista, vendia verdura e ainda engraxava sapato. Aos 21, ele tinha uma padaria com 13 funcionários, mas foi roubado pelo sócio e faliu. Meu pai foi meu maior exemplo de empreendedorismo, porque ele não sabia o significado da palavra desistir. E mesmo saindo do zero absoluto, junto da minha mãe, a pessoa com a maior força que eu já conheci, construiu seu castelo. Mesmo tendo ido longe, mais longe do que jamais sonhou, sentiu falta dos estudos. Por isso sempre sonhei ter um filho formado. Mãe, pai, hoje o nosso sonho está realizado. E não apenas o sonho dos meus pais, mas de todos os pais aqui. Ver o filho formado traz a sensação de completude. Afinal, vocês nos criaram para o mundo. E essa é uma etapa que nos apresenta a ele. Parabéns, pais e amigos. Essa é a realização dos seus sonhos. E por que eu conto essa história? Eu conto porque a vida e a partida de meu pai me ensinaram lições que nenhuma escola é capaz de ensinar, exceto essa tal escola da vida que vocês tanto falam pra gente. E a beleza dessa escola está justamente na sua imprevisibilidade. Não existem matérias definidas ou grade horária. O conteúdo nos é apresentado dia após dia. E cada vez que passamos em uma matéria, entramos no próximo período e precisamos crescer de repente. Assim, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com nossos pais. Mas a verdade é que ao escolhermos a Link, já estávamos escolhendo o caminho que vocês nos ensinaram. Todos aqui temos pais empreendedores ou intraempreendedores das mais diversas áreas. Aliás, talvez essa seja a única forma de vocês aceitarem nossas loucuras, não é mesmo? Com vocês, aprendemos a respeitar a história de quem nos criou, mas com a certeza de que podemos construir a nossa própria história. Ter exemplos tão inspiradores dentro de casa nos preparou para a escola da vida. E foram tantos ensinamentos nesses 4 anos que não caberiam nesse discurso, mas existem algumas lições que ficam. Primeira lição: crescer significa lidar com a saudade de quem você ama e de quem você foi. Enfrentar o desconhecido, sentir medo e ainda assim seguir em frente. Até porque a 1000 quilômetros de distância não dá para pedir para os pais resolverem o problema. Aparentemente aquela roupa suja continua suja se você não lavar, e o apartamento ainda vai estar bagunçado quando você voltar do Vila. Segunda lição: o fracasso ensina mais que o sucesso. Quem nunca fez um elevator pitch que aprendeu com o rabo quando encontrou o Álvaro pela Link, prometendo que já tinha criado o próximo unicórnio brasileiro? Pois é, eu já. Muitos projetos que imaginamos morreram em poucos dias, alguns nunca nem saíram do papel. E tudo bem, aprendemos a cair, a levantar e continuar tentando. Porque cada tropeço nos preparou para o próximo passo. E se hoje temos confiança no futuro, é porque já conhecemos a dor de errar e a força de recomeçar. Terceira lição: a vida não nos dá nada de graça. Aparentemente, ter o Business Model Canvas, ter feito 2 entrevistas com o cliente ou com os pais, e mesmo tendo muita certeza de que aquilo que você viu no Google é verdade e o problema existe, isso não é suficiente para criar uma empresa de sucesso. Empreender exige trabalhar muito mais do que você poderia imaginar. Viver uma montanha-russa de emoções, sentir no mesmo dia que a gente vai aparecer na Forbes e logo em seguida ter certeza de que amanhã essa empresa está quebrada. Haja people skills para controlar essas emoções. Empreender. Quarta lição: castelos não se erguem em um só dia. O que é grande precisa de tempo, raízes e paciência, porque o tempo é o maior sócio de qualquer conquista. Nem tudo acontece na velocidade que desejamos. Algumas ideias florescem rápido, outras precisam de tempo, paciência e maturidade. Aprendemos a plantar com calma, confiar no processo e colher no tempo certo. Infelizmente, seu bilionário self-made mais novo aos 20 anos do Brasil não foi para nós. E tá tudo bem, porque ainda assim alcançamos feitos incríveis, construindo a nossa história, não é mesmo, Renato? Pais, tenho a certeza de que apenas 4 reflexões jamais resumirão os aprendizados desses 4 anos vividos tão intensamente. Aliás, talvez essa seja a quinta lição: viver intensamente, porque a vida é um sopro, e na morte não levamos nada. Portanto, que cuidemos que o que deixemos para quem fica não seja apenas dinheiro. Colecionem histórias, boas risadas, abraços apertados, digam eu te amo para quem você não saberia viver a vida sem.
Espalhem o amor, perdoem quem te machucou, porque é a única forma de se curar. Apresentem com o tempo aqueles que amam, pois não há prova de amor maior no mundo do que dar o tempo para alguém. Porque um dia você olhará para o último vagão do trem da sua vida e ele estará fisicamente vazio. Portanto, vivam, para que quando esse dia chegar, possamos olhar para trás, certos de que amamos o suficiente, que abraçamos o suficiente, que estivemos presentes o suficiente, que perdoamos o suficiente. Porque diplomas se guardam na parede, mas é o amor que carregamos no peito e a experiência que carregamos na memória que escreve a nossa história. E que cada um de nós saia daqui não apenas para vencer no mundo, mas para ser, para viver, para amar. Porque o destino importa, mas a jornada e quem viaja com a gente importa muito mais. Façam valer cada instante. Obrigado, ou melhor, Alipay.